Há um poder adormecido dentro de você que a ciência está apenas começando a compreender, mas que seu coração sempre conheceu. Durante anos, você tentou mudar sua realidade através do esforço, da luta constante, sem entender que a verdadeira transformação ocorre no instante em que você para de batalhar e começa a permitir. O que você está prestes a ouvir não é apenas informação. É uma chave que abrirá portas em seu interior que talvez você nem soubesse que existiam. Milhões de pessoas buscaram essa mesma chave em bibliotecas inteiras de conhecimento, em seminários caros, em viagens pelo mundo, quando ela sempre esteve aqui, no silêncio do seu próprio ser. Quantas vezes você sentiu que sua vida é como areia escorrendo entre seus dedos? Você tenta controlá-la, segurá-la, e quanto mais aperta, mais ela escapa. Este é o primeiro grande despertar. Compreender que a manifestação não nasce do controle, mas da rendição consciente. Sua mente foi programada por décadas para acreditar que apenas através do esforço os resultados chegam. É como se você estivesse carregando uma mochila cheia de pedras enquanto sobe uma montanha, sem perceber que pode soltar esse peso e ainda assim chegar ao topo. A realidade que você experimenta hoje é o reflexo perfeito das suas crenças internas, não dos seus esforços externos. No silêncio do seu coração, você já sabe disso. Na quietude do seu ser mais profundo, existe uma sabedoria que transcende o que lhe foi ensinado sobre como funciona a criação da sua realidade. E é exatamente nesse ponto que a ciência e a consciência se encontram. Na coerência entre sua mente e seu coração. Quando sua mente e seu coração vibram na mesma frequência, um campo de possibilidades que estava adormecido é ativado. As barreiras invisíveis que limitavam sua expressão começam a se dissolver como névoa diante do sol da manhã. Esse não é um processo que exige anos de prática ou disciplina rígida. É um despertar que pode ocorrer neste exato momento. O campo quântico responde não ao que você deseja com ansiedade, mas ao que você aceita com naturalidade. Essa distinção muda tudo. Durante anos, pesquisei o cérebro humano, observando como algumas pessoas manifestam com aparente facilidade, enquanto outras permanecem presas em círculos de frustração. A resposta sempre esteve na coerência interna. Quando o que você pensa, sente e acredita está alinhado, cria-se uma ponte para a manifestação inevitável. No presente, eu crio minha realidade. Neste instante, não em um futuro distante, não quando ocorrer aquela circunstância externa que você espera. A criação acontece agora, na quietude deste momento, quando você decide liberar as correntes que o mantêm preso a uma versão limitada de si mesmo. Que correntes o mantêm ancorado hoje? Que crenças limitantes você abraçou como verdades absolutas sem questionar sua origem? Talvez seja a ideia de que pessoas como eu não alcançam esse tipo de sucesso. Ou talvez a crença de que meu corpo está programado para adoecer. Ou quem sabe, aquela voz interna que sussurra, não mereço abundância plena. Escreva nos comentários uma crença limitante que você está disposto a transformar hoje. Esse simples ato de reconhecimento é o primeiro passo para a libertação. A mente limitada busca segurança no conhecido, agarra-se a padrões familiares, mesmo que causem sofrimento. É como habitar uma cela cuja porta nunca esteve trancada, mas temos medo de atravessá-la porque o desconhecido parece mais ameaçador que a dor familiar. No presente, eu crio minha realidade. Quando você compreende que o presente é o único ponto de poder que realmente possui, começa a usá-lo como a ferramenta de transformação que sempre foi. Não se trata de escapar do momento atual para buscar satisfação em um futuro hipotético. Trata-se de habitar o agora tão plenamente que toda a sua biologia se reconfigura. Seu corpo não distingue entre uma experiência que você está vivendo fisicamente e uma que está criando vividamente em seu interior. Essa é a maravilha do ser humano. Podemos enganar positivamente nosso sistema nervoso para que ele responda a uma realidade que ainda não se materializou no plano físico,
mas que já existe como potencial quântico. Imagine sua mente como um jardim, onde você esteve plantando as mesmas sementes ano após ano, colhendo as mesmas safras limitadas. Agora, ofereço a você sementes novas, pensamentos de abundância, de saúde radiante, de relacionamentos nutritivos. Mas não basta plantar essas sementes se você continuar regando-as com as emoções de carência, medo e dúvida. No presente, eu crio minha realidade. Esse jardim interno floresce quando seus pensamentos e emoções estão em perfeita coerência, quando a mente e o coração dançam no mesmo ritmo. Não é coincidência que as pessoas que manifestam com maior fluidez sejam aquelas que aprenderam a habitar esse espaço de coerência, onde o pensamento e o sentimento se fundem em uma única força criadora. A física quântica nos mostra que a matéria, em seu nível mais fundamental, não é mais que energia vibrando em diferentes frequências. Seu corpo não é uma entidade sólida e imutável. É um campo energético em constante comunicação com o universo. Cada pensamento que você sustenta, cada emoção que cultiva, envia sinais a esse campo, organizando a matéria de acordo com sua frequência interna. Você foi educado para acreditar que sua realidade é algo que acontece fora de você, algo sobre o qual você tem pouco controle. Essa é a ilusão que mantém a humanidade presa em ciclos de limitação. A verdade é que você não é um observador passivo da sua vida. Você é o criador ativo de cada experiência que atravessa. Você sente como algo se expande dentro de você enquanto assimila essas palavras? É sua consciência despertando para possibilidades que sempre estiveram lá, esperando que você as reconhecesse. Como uma águia que viveu acreditando ser uma galinha limitada a bicar o chão quando sua natureza é voar pelos céus. Você está passando de ser um reator aos acontecimentos da sua vida para se tornar o diretor consciente da sua realidade. Essa transição não exige décadas de treinamento. Exige apenas uma decisão. A decisão de habitar plenamente o presente, alinhando mente e coração em uma frequência de possibilidade ilimitada. As crenças limitantes são como muros transparentes. Elas impedem seu avanço, embora você não possa vê-las. Só quando você estende a mão e sente a resistência, descobre que esteve vivendo em um espaço muito menor do que realmente lhe pertence. Hoje, eu o convido a atravessar esses muros, a lembrar que eles foram construídos com materiais frágeis. Ideias falsas sobre você mesmo, sobre seu potencial, sobre o que você merece e o que é capaz de criar. No presente, eu crio minha realidade. Essa declaração não é um mantra vazio, é uma chave de acesso ao seu poder pessoal. Porque quando você declara com absoluta convicção, eu sou o arquiteto da minha experiência, algo muda em seu campo energético. Os padrões antigos começam a se dissolver e novas conexões neuronais começam a se formar. Seu cérebro, esse órgão maravilhoso e adaptável, começa a se reorganizar para refletir essa nova verdade fundamental. Não estamos falando de uma simples mudança de atitude. Estamos falando de uma transformação profunda em sua identidade, em como você se percebe e, portanto, em como o universo responde à sua presença. A identidade limitada gera experiências limitadas. A identidade expandida abre portas que você nem sabia que existiam. Você viveu tanto tempo dentro das paredes de quem você acredita ser, que esqueceu a vastidão de quem você realmente é. É como se você estivesse olhando seu reflexo através de um espelho quebrado, acreditando que esses fragmentos constituem a totalidade do seu ser. Hoje, eu o convido a olhar além do espelho, a reconhecer a plenitude que sempre foi sua. Você está prestes a embarcar em uma jornada de descoberta, não para terras distantes, mas para o centro do seu próprio ser, onde reside esse poder adormecido que está despertando agora mesmo enquanto você ouve essas palavras. Desenvolvimento. A coerência entre mente e coração não é um conceito abstrato. É uma realidade fisiológica que podemos medir, observar e, o mais importante, cultivar conscientemente.
Quando seus pensamentos e emoções se alinham em uma frequência harmônica, seu sistema nervoso entra em um estado de coerência que literalmente muda a química do seu corpo. As hormonas do estresse diminuem, as hormonas do bem-estar aumentam e seu campo eletromagnético se expande, afetando não apenas sua biologia, mas também o mundo ao seu redor. Eu sou o criador da minha realidade. Essa verdade começa a se infiltrar em cada célula do seu ser, dissolvendo padrões antigos e abrindo novos caminhos para a expressão do seu potencial ilimitado. Observe por um momento sua vida atual, as circunstâncias que o cercam, os relacionamentos que você cultivou, a saúde que você experimenta, a abundância ou escassez que você percebe. Tudo isso não chegou até você por acidente ou por um desígnio externo. Tudo isso é o reflexo exato das suas crenças mais profundas, da frequência vibratória que você manteve de forma consciente ou inconsciente. Muitos buscam mudar suas circunstâncias externas sem alterar seu estado interno, como quem tenta mudar seu reflexo no espelho sem mudar sua própria postura. É um exercício inútil, destinado à frustração. A verdadeira transformação ocorre de dentro para fora, nunca ao contrário. Eu sou o criador da minha realidade. Quando essa compreensão passa de um conceito intelectual para uma certeza incorporada, sua relação com a vida muda fundamentalmente. Você deixa de ser vítima das circunstâncias. Você é o autor consciente da sua experiência. Pause por um momento e reflita. Que realidade você está criando agora com seus pensamentos e emoções habituais? Você está plantando sementes de abundância ou de escassez? De saúde vibrante ou de possíveis doenças? De conexões profundas ou de isolamento? A honestidade consigo mesmo neste ponto é o catalisador para a verdadeira mudança. Você esteve vivendo em uma casa com as cortinas fechadas, convencido de que lá fora é noite, quando na verdade um sol radiante espera iluminar sua existência. Abrir essas cortinas não exige anos de esforço, exige apenas a disposição de ver a luz que sempre esteve lá. A ciência demonstrou que nossos pensamentos e emoções não são entidades abstratas. São energia mensurável que afeta nossa biologia em nível celular. Cada vez que você mantém um pensamento de gratidão, de abundância, de amor, desencadeia uma cascata bioquímica que regenera seu corpo. Por outro lado, quando você habita estados de medo, ressentimento ou carência, ativa mecanismos de degeneração e doença. Eu sou o criador da minha realidade. Eu sou o criador da minha realidade. Eu sou o criador da minha realidade. Essa afirmação, repetida com convicção sincera, começa a reprogramar seu sistema nervoso, estabelecendo novas conexões neuronais que sustentam essa verdade fundamental. A chave para manifestar não está no esforço, mas na coerência. Quando há coerência entre o que você pensa, sente e acredita, cria-se uma ponte entre o potencial quântico e a realidade material. Essa ponte não é construída com tijolos de dúvida e argamassa de ansiedade. Ela é tecida com fios de certeza e reforçada pela quietude da entrega. Imagine que você é um músico tentando afinar seu instrumento. Não importa o quanto você se esforce para tocar uma melodia bela se as cordas estiverem desafinadas. Da mesma forma, não importa o quanto você se esforce para manifestar abundância, saúde ou relacionamentos nutritivos se sua frequência interna estiver desafinada com o que você deseja criar. A coerência é esse estado de afinação perfeita onde seus pensamentos, emoções e crenças vibram em uníssono. Não é um estado que você deve perseguir com esforço, é um estado que você permite com entrega. Eu sou o criador da minha realidade. Cada vez que você afirma essa verdade, as cordas do seu ser se afinam um pouco mais, aproximando-o dessa coerência que é a porta de entrada para a manifestação sem esforço. As crenças limitantes são como âncoras invisíveis que o mantêm preso a uma versão reduzida de si mesmo. Essas crenças não são fatos imutáveis, são programas instalados em seu subconsciente, muitas vezes durante a infância,
quando você não tinha o discernimento para questionar o que absorvia do ambiente. Agora, com a consciência desperta, você tem o poder de examinar essas crenças e perguntar: essa ideia sobre mim mesmo, sobre a vida, sobre o que é possível, ela me serve? Ela me expande? Ela me aproxima da versão mais elevada de quem eu posso ser? Se a resposta for não, você tem o poder divino de liberá-la e substituí-la por uma verdade que o eleve. Pause novamente e reflita. Que crença sobre si mesmo, se você a mudasse hoje, transformaria completamente sua experiência de vida? Talvez seja a ideia de que não sou bom o suficiente, ou que a abundância é para outros, não para mim, ou que o amor verdadeiro é um conto de fadas inatingível. Eu sou o criador da minha realidade. Eu sou o criador da minha realidade. Quando você assume essa verdade com todo o seu ser, essas crenças limitantes começam a se dissolver como gelo sob o sol do verão. Não porque você as combate ou resiste, mas porque eleva sua frequência a um nível onde elas não podem mais existir. O presente é o único ponto de poder real que você possui. Não é no passado, onde costumam habitar seus arrependimentos. Não é no futuro, onde você projeta suas esperanças e medos. É aqui, agora, neste exato instante, onde a criação acontece. Quando você aprende a habitar plenamente o presente, acessa um poder criativo que transcende as limitações do tempo linear. No presente, o passado pode ser reinterpretado e o futuro pode ser moldado. No presente, você é soberano da sua experiência. A mente condicionada salta constantemente entre passado e futuro, perdendo o único momento em que a vida realmente acontece: agora. É como ter as chaves do reino em sua mão, mas procurá-las freneticamente por todos os lados, sem perceber que você já as possui. Eu sou o criador da minha realidade. Essa compreensão o ancora no presente, devolvendo-o ao único ponto onde seu poder criativo pode se expressar plenamente. Você esteve vivendo em um estado de espera, adiando sua felicidade, sua plenitude, sua expressão autêntica para quando algo externo acontecer. Serei feliz quando conseguir aquele emprego. Me sentirei completo quando encontrar aquele relacionamento. Experimentarei abundância quando ganhar mais dinheiro. Essa é a armadilha que mantém a maioria das pessoas em um estado perpétuo de carência, sempre esperando que a vida comece em algum ponto do futuro. A liberdade chega quando você compreende que pode habitar esses estados elevados agora mesmo, sem que nenhuma condição externa precise mudar primeiro. Quando você gera internamente os estados emocionais que associa aos seus desejos realizados, o universo responde reorganizando a matéria para refletir sua nova frequência. Pause e pergunte a si mesmo: como você andaria? Como se moveria? Que expressão teria em seu rosto? Que pensamentos ocupariam sua mente se você já estivesse vivendo a realidade que deseja manifestar? Este não é um exercício de fantasia. É uma ferramenta poderosa para reprogramar seu sistema nervoso. Eu sou o criador da minha realidade. Eu sou o criador da minha realidade. Quando você assume esse estado como se já fosse sua verdade viva, não como algo a alcançar no futuro, mas como sua realidade presente, as portas da manifestação se abrem completamente. A coerência entre mente e coração é como uma dança perfeita entre dois amantes que se conhecem tão profundamente que seus movimentos fluem como um só. Não há esforço, não há resistência, apenas fluxo e harmonia. Nesse estado, a manifestação deixa de ser um exercício de vontade e se torna uma expressão natural do seu ser. Seu coração não é apenas um órgão que bombeia sangue. É um centro de inteligência com seu próprio campo eletromagnético, muito mais poderoso que o do cérebro. Quando seu coração e sua mente estão em coerência, esse campo se amplifica, enviando sinais que reorganizam a matéria ao seu redor. Você esteve tentando criar a partir de uma mente dividida, a partir de conflitos internos, quando o verdadeiro poder está na unificação de todas as suas faculdades. É como tentar navegar um barco
remando em direções opostas. Por mais que você se esforce, só girará em círculos. Eu sou o criador da minha realidade. Quando essa compreensão se instala em cada célula do seu ser, você para de lutar contra a corrente da vida e começa a fluir com ela. Não porque se rendeu às circunstâncias, mas porque compreendeu que pode dirigir o fluxo a partir de um estado de paz interior. A manifestação não exige esforço quando surge de um estado de coerência perfeita. É como uma semente que não precisa se esforçar para se tornar uma árvore. Ela só precisa das condições certas para expressar o que já está codificado em seu DNA. Da mesma forma, sua realidade desejada já existe como potencial quântico. Ela só precisa das condições internas adequadas para se materializar. Essas condições não são criadas lutando ou forçando, são criadas permitindo. Permitir não é passividade. É um ato profundamente poderoso de alinhamento consciente com a inteligência infinita que sustenta toda a criação. Eu sou o criador da minha realidade. Com cada respiração, com cada batida do seu coração, essa verdade se enraiza mais profundamente em seu ser, libertando-o das limitações autoimpostas e abrindo caminhos para possibilidades que você nem imaginava. O campo quântico responde não aos seus desejos superficiais, mas ao seu estado de ser. Não ao que você pede a partir da carência, mas ao que você emite a partir da plenitude. Essa distinção é crucial. Muitos pedem a partir de um lugar de necessidade, de um vazio que busca ser preenchido, e depois se perguntam por que não recebem o que desejam. A paradoxo é que enquanto você se sentir incompleto sem aquilo que deseja, continuará criando mais experiências de incompletude. Compartilhe esta mensagem com aqueles que precisam despertar para seu poder criativo. A transformação pessoal tem um efeito dominó que eleva a consciência coletiva. Quando você desperta para seu verdadeiro potencial, inspira outros a fazerem o mesmo. Eu sou o criador da minha realidade. Eu sou o criador da minha realidade. Essa verdade não é apenas para você. É um princípio universal que pode libertar a humanidade de séculos de limitação autoimposta. A coerência entre mente e coração não é o destino final. É o ponto de partida para uma vida de criação consciente. A partir desse estado de coerência, você pode moldar sua experiência com a mesma facilidade com que um artista molda a argila ou um músico compõe uma sinfonia. Sua vida se torna sua obra-prima, e cada dia é uma tela em branco esperando pelo seu toque criativo. Você esteve vivendo segundo roteiros escritos por outros, pela sociedade, pela família, por experiências passadas que você interpretou através das lentes do medo ou da carência. Hoje, você se liberta desses roteiros limitantes e começa a escrever sua própria história, uma história de expansão, de expressão autêntica, de manifestação sem esforço. Eu sou o criador da minha realidade. Essa declaração devolve a você o poder que sempre foi seu, mas que você havia cedido involuntariamente a fatores externos. Você não é mais um barco à deriva no oceano da vida. Você é o capitão consciente que dirige o rumo para horizontes escolhidos por você. Conclusão. Chegou o momento de integrar tudo o que você descobriu, de ancorar essa nova compreensão em cada fibra do seu ser. Não como uma filosofia abstrata, mas como uma verdade viva que transforma sua experiência cotidiana. Eu sou o criador da minha realidade. Essa afirmação já não é apenas palavras, é a frequência vibratória que você emite ao mundo. E o mundo, como o espelho perfeito que é, começa a refletir essa nova verdade nas experiências que atrai para a sua vida. A mudança já começou dentro de você. Você pode senti-la, não é? Essa expansão em seu peito, essa leveza em seu ser, essa certeza silenciosa de que as limitações que você acreditava serem tão sólidas eram apenas sombras que se dissipam com a luz da consciência desperta. Escreva agora nos comentários: eu sou o criador da minha realidade. Esse simples ato é uma declaração ao campo quântico.
um selo que imprime essa verdade em sua consciência e na consciência coletiva. A coerência entre mente e coração que você começou a cultivar é como um farol na escuridão, atraindo circunstâncias, pessoas e oportunidades que ressoam com sua nova frequência. Você não precisa mais perseguir o que deseja, simplesmente se torna o ímã que o atrai naturalmente. Você viveu tanto tempo na ilusão da separação, acreditando que você e sua realidade são entidades distintas, quando, na verdade, são expressões diferentes da mesma essência. Como ondas e oceano, aparentemente separados, mas fundamentalmente um. Eu sou o criador da minha realidade. Quando você compartilha essa compreensão com outros, não apenas fortalece sua própria convicção, mas ajuda a elevar a frequência daqueles ao seu redor. A transformação pessoal sempre transcende o individual. É uma pedra lançada no lago da consciência coletiva, criando ondas que se estendem muito além do que você pode perceber. Imagine por um momento um mundo onde cada pessoa desperte para essa verdade fundamental. Onde cada ser humano compreenda que não é vítima das circunstâncias, mas criador consciente de sua experiência. O sofrimento que nasce da resistência ao que é se transforma na paz, que surge do alinhamento com o fluxo infinito da vida. Seu despertar para esse poder criativo não é coincidência, é parte de um movimento mais amplo de evolução da consciência humana. Você está na vanguarda dessa mudança, um pioneiro que ousa reivindicar seu poder soberano e viver a partir de um lugar de criação consciente, em vez de reação inconsciente. Compartilhe esta mensagem agora. Permita que outros descubram o que você descobriu. Que a verdadeira liberdade não está em controlar as circunstâncias externas, mas em liberar as limitações internas que nos mantêm prisioneiros em realidades que já superamos. Eu sou o criador da minha realidade. Essa compreensão transforma não apenas sua vida pessoal, mas também seus relacionamentos, seu trabalho, sua contribuição para o mundo. Quando você se liberta da ilusão da impotência, acessa recursos internos que permaneceram adormecidos, esperando serem ativados pela centelha da consciência desperta. As circunstâncias que antes pareciam obstáculos intransponíveis, agora se revelam como oportunidades para seu crescimento e expansão. Os desafios que o mantinham preso em padrões de luta e resistência agora se tornam trampolins que o impulsionam para novos níveis de expressão e criação. O caminho que você percorreu até este ponto, com todas as suas aparentes dificuldades e desvios, foi o caminho perfeito para prepará-lo para esse despertar. Nada foi um erro. Tudo foi preparação para este momento em que você lembra quem realmente é e o poder que sempre esteve em suas mãos. Inscreva-se agora para continuar esta jornada de descoberta, para aprofundar as práticas que fortalecem essa coerência entre mente e coração, para fazer parte de uma comunidade de criadores conscientes que estão transformando não apenas suas vidas individuais, mas a experiência coletiva da humanidade. Você não está mais sozinho neste caminho. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão despertando para a mesma compreensão, formando uma rede de consciência elevada que está literalmente mudando a frequência vibratória do planeta. Ao se juntar a essa comunidade, você não apenas recebe apoio em seu próprio processo de transformação, mas contribui para a evolução da consciência global. A abundância que você esteve buscando fora de si sempre esteve dentro, esperando ser reconhecida e expressada. Como uma semente que contém todo o potencial da árvore, você já contém tudo o que deseja manifestar. Não se trata de adquirir algo novo, mas de permitir que floresça o que já existe em estado potencial. Escreva nos comentários: "Eu sou o criador da minha realidade", e observe como esse simples ato de declaração gera uma ressonância em seu campo energético, ativando o poder manifestador que sempre foi seu. Você viveu como um gigante que se acreditava anão, limitando sua expressão para se encaixar em espaços pequenos demais para sua verdadeira essência. Hoje,
você sai dessa caixa autoimposta e começa a ocupar o espaço que sempre lhe pertenceu, o de um criador consciente, moldando sua realidade a partir da coerência perfeita entre mente e coração. Compartilhe esta mensagem agora com aqueles que estão prontos para despertar para seu próprio poder criativo. A transformação que você iniciou hoje se amplifica quando compartilhada, criando um efeito dominó de despertar que pode literalmente mudar o mundo. Neste exato instante, aqui e agora, você declara com absoluta convicção: eu sou o criador da minha realidade. E com essa declaração, você sela um pacto com a própria vida, um compromisso de viver a partir do seu poder soberano, da coerência entre o que você pensa, sente e acredita. O caminho que se abre diante de você está cheio de possibilidades que você nem imaginava, experiências que superam as limitações de suas antigas crenças, conexões que nutrem e expandem seu ser, de maneiras que você está apenas começando a vislumbrar. Você não espera mais que as circunstâncias mudem para se sentir pleno, abundante, conectado. Você cria esses estados internamente e observa como a realidade externa se reorganiza para refletir sua nova vibração. Esse é o verdadeiro poder da manifestação: criar de dentro para fora, não depender do externo para determinar seu estado interno. O tempo de espera acabou. O momento de viver plenamente, de criar conscientemente, de manifestar sem esforço chegou. E você está perfeitamente preparado para esse salto quântico em sua evolução pessoal. Inscreva-se agora e faça parte desta comunidade de criadores conscientes que estão redefinindo o que é possível, transcendendo limitações que não servem mais ao bem maior e co-criando uma realidade que reflete nosso verdadeiro potencial como seres humanos despertos para seu poder inato. Você continuará vivendo como se nada tivesse mudado, ou começará a agir a partir da compreensão profunda de que você é o criador da sua realidade? A escolha é sua, e sempre foi. A diferença é que agora você sabe.